Salve pessoal, aqui é o Diego Sabado, estou aqui no sítio agroflorestal Jardim das Acácias, estou aqui com o meu filho Leon, na nossa área aqui onde nós estamos, já terminamos um manejo de poda das árvores produtoras de matéria orgânica. Estamos aqui num período de processo de frutificação aqui dos nossos pessegueiros, também a brotação aqui da amora, né, que também vai começar a sua frutificação. E eu estou gravando o vídeo aqui nessa área, onde nós já finalizamos esse manejo de poda drástica dos eucaliptos que nós tínhamos aqui em algumas dessas linhas. E esse processo de poda, esse manejo que a gente fez aqui nessa área, ele tem uma relação direta com o desenho que a gente fez aqui, que foi uma experiência diferente do que a gente vinha fazendo em outras áreas. Então uma coisa que a gente gosta de trazer muito aqui nos vídeos e que a gente gosta de chamar a atenção a respeito do trabalho que a gente faz aqui no Jardim das Acácias é esses experimentos, esses testes, esses diferentes desenhos que a gente vai criando, essas diferentes experiências que a gente vai fazendo na hora de consorciar espécies, na hora de escolher as espécies e na hora de compor os espaçamentos entre as espécies. Então, durante outras implantações que a gente fez aqui, outras áreas que a gente plantou, a gente em geral intercalava as espécies produtoras de matéria orgânica, especialmente as que a gente mais usou aqui, que foi a acácia, né, o eucalipto e o salso-chorão. No caso da acácia, ela sempre entrou como uma espécie de ciclo rápido, né, uma espécie que com 3, 4, no máximo 5 anos, a gente já começava a cortar e retirar da área. Né, utilizar o seu material orgânico, as folhas, os galhos, os ramos, os troncos, todos para cobrir o solo, e a acácia sai da área. Então isso já aconteceu em praticamente todas as áreas aqui do sítio, é por isso que hoje a gente tem muito poucas acácias aqui visíveis, né? Mas que elas foram de total importância no nosso processo de plantio e de manejo, porque garantiram esse primeiro material orgânico de cobertura de solo, garantiram os nossos primeiros quebra-ventos, então elas tiveram um papel super importante. Mas aliada às acácias, nós também plantamos o salso-chorão, o eucalipto, como eu disse, que tem essa finalidade de ficar um período maior de tempo produzindo material orgânico, criando esse ambiente também sombreado, né? A gente poder dosar essa sombra e a luminosidade ao longo das épocas do ano, e as demais contribuições que essas árvores trazem para o nosso ecossistema, de descompactação do solo, de melhor aproveitamento da água, de infiltração de água no solo, né? Elementos que a gente vem trazendo ao longo de vários dos nossos vídeos aí. Então, em outras áreas a gente foi intercalando essas espécies, especialmente o eucalipto e o salso-chorão. Então a gente já fez testes plantando eucaliptos a cada 4 metros, com salso-chorão intercalado também a 4 metros. Já fizemos isso a cada 3 metros. Já fizemos em uma área, a gente tem as linhas de produção de matéria orgânica com as árvores de metro em metro. Então a cada 1 metro a gente tem um eucalipto ou um salso-chorão intercalado. Mas nessa área aqui a gente fez uma experiência então um pouco diferente. A gente quis reduzir a utilização do espaço pelas plantas produtoras de matéria orgânica, mas também não pressionar muito o adensamento em cima das nossas frutíferas. Então o que a gente fez aqui nessa área? A gente criou um espaçamento, né, de aproximadamente 3 metros, né, entre 2 a 3 metros entre as espécies produtoras de matéria orgânica, mas plantamos elas todas juntas. Então a gente plantou, se tu puder chegar mais aqui próximo, Leon, né, a gente plantou aqui tanto o eucalipto quanto o salso-chorão, e nesse caso aqui também a amora, né, sem espinho, no mesmo espaço. Então se olhar aqui no solo,
tu filmar aqui no solo, né, vocês vão ver que elas foram plantadas realmente uma pegada na outra, elas estão juntinhas aqui no mesmo lugar. E com isso a gente fez então esse consórcio entre essas plantas sendo repetido. Então aqui a gente tem, né, esse eucalipto, salso-chorão e a amora, né, ali já tinha ali atrás, não precisa mostrar, mas aqui na frente, né, a gente também tem a mesma coisa. A gente tem também o eucalipto, a gente tem o salso-chorão e a gente tem a amora também, os três plantados no mesmo espaço. Entre eucalipto, salso-chorão e amora e eucalipto, salso-chorão e amora, a gente tem as nossas espécies frutíferas. Então aqui a gente tem a nogueira pecã, ali a gente tem, ali atrás onde eu estava, a gente tem o pessegueiro, né, aí com o começo da frutificação, e depois aqui caminhando nessa linha aqui a gente vai ter a mesma coisa repetida, aqui a gente vai ter novamente o pessegueiro, depois lá novamente outro pessegueiro, depois a nogueira pecã. Então a gente foi intercalando as espécies frutíferas. A gente criou então um espaço que tem mais ou menos 1,5 m entre a frutífera, vamos colocar aqui nesse exemplo que eu estou mostrando a nogueira pecã, e as espécies produtoras de matéria orgânica. Em outras áreas, essa distância entre a frutífera e a produtora de matéria orgânica estaria menor, porque elas ficam com em torno de 1 metro de espaçamento. Então, nesse caso aqui, o que a gente percebeu? Qual foi a vantagem que a gente percebeu nesse novo desenho aqui em relação aos outros desenhos? Que a gente teve um desenvolvimento mais adequado das frutíferas, no sentido de que elas não sofreram tanto processo de sombreamento no início do sistema, né, quando muitas vezes a gente tem um adensamento muito grande. Entre as espécies produtoras de matéria orgânica, a gente tem a necessidade maior de mão de obra na poda dessas árvores, então a gente conseguiu criar um espaço um pouco mais amplo entre as produtoras de matéria orgânica e as frutíferas, e isso nos possibilitou um manejo um pouco mais menos intenso, né? Nos deu mais tempo, nos dá mais tempo de intervalo entre os manejos, mas mesmo assim a gente não perdeu em termos de quantidade de produto orgânico, né? Quantidade de poda produzida, porque a gente juntou as árvores no mesmo lugar, as produtoras de matéria orgânica, e elas produziram a mesma quantidade de material que elas teriam produzido se estivessem separadas. Então a gente viu de forma muito interessante o resultado dessa área, né? As frutíferas se desenvolveram de forma mais rápida, a produção começou mais cedo em relação a outras áreas e a gente não perdeu, apesar de tudo isso, a quantidade de material orgânico, pelo contrário. Qual foi uma das questões que a gente percebeu que aconteceu aqui, por exemplo, no caso do salso-chorão? O salso-chorão, como ele tem um desenvolvimento mais lento que o eucalipto, a gente percebeu que ele foi fugindo do eucalipto, se vocês perceberem aqui, no caso dessa muda, por exemplo, né, que ele está se distanciando para o lado, né? Então boa parte desses salsos eles foram se distanciando do eucalipto em função desse sombreamento que eles estavam sofrendo do próprio eucalipto. Entretanto, isso para nós não significou nenhum prejuízo, porque isso a gente pode corrigir com as próprias podas. Esse ano a gente ainda não fez em muitos deles, né? Nem todos ficaram inclinados, mas vários deles ficaram inclinados, mas isso não fez com que eles produzissem menos material orgânico. E agora, no momento que a gente fez essa poda mais drástica, mais baixa no eucalipto, a gente liberou, o sol aqui liberou espaço para que esse salso-chorão ocupe completamente esse andar, vamos dizer assim, mais alto aqui da nossa agrofloresta. Então, se a gente quisesse agora, por uma questão, vamos dizer assim, estética, né, ter o nosso salso-chorão com um porte mais vertical e não tanto inclinado, a gente facilmente poderia fazer uma poda mais baixa também nesse salso-chorão e conduzir ele para se manter aqui, vamos dizer, dentro dessa mesma linha aqui de árvores que a gente já plantou, né? Nesse caso aqui, a gente ainda optou por não fazer isso, mas nós poderíamos ter feito. Uma outra vantagem então disso é justamente o fato de que
Como a gente tem duas espécies que têm ciclos diferentes de produção do material orgânico, já que o salso-chorão é uma caducifólia, a gente consegue ter a possibilidade de fazer uma poda mais drástica no eucalipto com menos tempo dele, né? Nos possibilitando madeira, não necessariamente para construção, que não foi o nosso caso aqui, mas para lenha, sim, e também para a própria utilização como cobertura de solo, como é o caso aqui, né? Que a gente está usando aqui a madeira desse eucalipto aqui para fazer a cobertura do solo. Se vocês olharem aqui com detalhe, vocês vão perceber que esse manejo aqui não foi o primeiro, porque se a gente olhar aqui embaixo, a gente já tem uma camada de madeira das acácias dos ciclos anteriores de produção aqui, então já tinha tronco. E olhem aqui como está a condição da decomposição desse tronco que está aqui há mais tempo, a quantidade de fungos, de raízes se estabelecendo aqui, né, a qualidade do solo que vai ficando aqui depois desses manejos, né? Então a gente tem um solo super enraizado, super vivo, né, cheio de fungos aqui, né, com certeza muito rico em microvida, a quantidade boa de matéria orgânica. Então esse manejo aqui foi um manejo mais antigo, mas a gente precisa manter de maneira periódica esse manejo. Esse material vai se decompor e daqui a pouco ele não vai existir mais, então a gente tem que repor. Esse é o grande contribuidor, né, para a manutenção da fertilidade e da produção na agrofloresta, é a gente conseguir estar sempre repondo esse material de cobertura. E se a gente conseguir repor esse material de maneira a melhorar ainda a qualidade desse material, melhor ainda vai ser o nosso resultado. Então agora a gente já está colocando madeira mais grossa, né, madeira que vai durar mais tempo aqui a decomposição dela, e assim sempre crescendo a fertilidade, né, e as dinâmicas vivas aqui do nosso solo. Então essa poda drástica do eucalipto nos gerou bastante material de cobertura, não só os galhos e folhas, mas também os troncos, né? Poderia ter utilizado como a gente utilizou um pouco aqui, né? Não é tanto foco, mas nós poderíamos ter feito muito mais lenha daqui, tirado também uma renda a partir da poda dos eucaliptos. Mas agora a gente ainda manteve, apesar da poda drástica do eucalipto, nós mantivemos o salso-chorão sem tanta poda nesse momento, o que vai nos possibilitar ter um material orgânico para cobrir o solo aqui num período que talvez o eucalipto ainda não vai estar pronto para ser novamente podado. Então agora, depois dessa poda drástica, a gente vai levar pelo menos um ano para refazer alguma poda nesses eucaliptos, que agora eles vão rebrotar daqui desse tronco, né, e vão levar um tempo até gerar realmente uma quantidade boa de matéria orgânica de recomposição. Então, para a gente não ficar no vácuo, vamos dizer assim, sem material durante esse período, a gente tem agora aqui o salso, né, para recompor esse material orgânico no período que o eucalipto ainda não está pronto para ser podado. Então a ideia do vídeo de hoje era trazer para vocês um pouco dessa experiência que a gente fez aqui nessa área, de juntar, né, de plantar bem próximo, né, as espécies produtoras de matéria orgânica, conciliar ainda nesse mesmo espaço também uma espécie frutífera, que é a amora, que entra aqui como uma espécie de ciclo mais curto que as frutíferas. Então a gente consegue produzir a amora com, às vezes até em 6 meses a gente já consegue produzir, mas a gente gosta de ser um pouco mais, vamos dizer assim, prudentes nessa questão de produção, porque realmente a produção mais quantitativa da amora, ela começa a ocorrer depois de 1 ano e meio de produção, né? Na segunda primavera, vamos dizer assim, né, depois de plantada, né, que a gente começa a ter uma produção com uma maior quantidade, né? Então a gente aproveitou o mesmo espaço, né, o espaço que a gente poderia teoricamente perder da nossa área por estar plantando espécies que não são espécies frutíferas, mas que são espécies produtoras de matéria orgânica. A gente aproveitou o mesmo espaço para conciliar duas e ainda uma frutífera de ciclo curto, sem prejudicar, pelo contrário, até privilegiando, até auxiliando, né, o desenvolvimento das nossas espécies frutíferas.
Então fica aí mais um exemplo, né, de um teste, de um experimento que a gente tem feito aqui, que é uma área que nos alegra muito em poder dizer que realmente é uma experiência que a gente gosta muito de compartilhar, porque a gente sempre colheu muito bem aqui a amora, o pêssego a gente já começou a colher faz 2 anos aqui nessa área, né? O ano passado a gente teve uma boa colheita, esse ano pela floração e pela frutificação a gente está percebendo que a gente vai ter também uma boa colheita, a amora a mesma coisa. Então só agradecer a vocês por acompanhar aí, né, agradecer o Leon por estar aqui filmando, segurando o celular até agora aqui me acompanhando aqui na área, e espero que gostem, sigam se inscrevendo aí, a gente já está chegando nos 1000 inscritos, temos tido bastante visualização aí nos nossos vídeos. Valeu, até a próxima!